Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse período de férias. Estou com bastante saudade de vocês, né, da interação presencial, mas também estou muito animada para esse encerramento do semestre. Espero que nesse momento difícil, né, que a gente está vivendo, que nossas aulas aí de psicologia social sejam um alívio, né? Que vocês realmente aproveitem dos temas que a gente vai conversar nesse período e vão me dando então até sugestões, feedbacks para realmente a gente poder aproveitar, né, essa chance aí, nossas últimas aulas do semestre. Bom, vocês vão receber de todas as disciplinas, né, inclusive dessa, um guia de estudos referentes às próximas 3 aulas, tá bom? Nós vamos ter 3 semanas até o fim do semestre. E para vocês se prepararem melhor, se organizarem, né, quanto ao tempo, ao cumprimento das atividades, então a gente vai disponibilizar para vocês um guia contando o que vai acontecer em cada aula, né, em cada semana. Aqui na disciplina de Psicologia Social, como vocês vão poder ver lá no guia, nós vamos ter uma aula hoje sobre exclusão social. Na próxima aula, eu vou falar sobre representações sociais. E na última aula, a gente vai fazer, então, uma videochamada, né, uma aula ao vivo, lá pelo Google Meet, que eu vou mandar um link para vocês com antecedência, para vocês poderem entrar lá. E nessa aula, vocês vão apresentar, muito brevemente, sem slides, né, mas contar mesmo sobre o trabalho que vocês vão realizar para a terceira nota de Psicologia Social 2. Nesse guia, eu também coloquei uma explicação super detalhada, né, de como vai ser esse trabalho. Mas posso explicar, né, posso conversar com vocês sobre o trabalho também a qualquer momento, né, nas aulas ao vivo, né, nas web aulas, né, no horário da aula, que eu fico disponível aí para dúvidas. O trabalho é basicamente uma adaptação daquele trabalho que a gente combinou lá no começo do semestre. Lembra que vocês fariam um vídeo? Então, vocês escolheram um tema, né, uma população que é vítima de preconceito no Brasil, é um tema de relevância social, e vocês, então, teriam, né, que fazer, através de um vídeo, explicar um pouco, né, dar os dados sobre esse tema, sobre os preconceitos vividos por essa população e relacionar isso com os conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. Pensando que vai ser difícil fazer né, que seria muito difícil fazer um vídeo nas condições de isolamento social, então adaptei esse trabalho para a forma escrita. Então vocês vão escrever primeiro, né, contextualizar o tema de vocês e depois tecer relações, né, entre esse tema e os conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. Bom, todas as informações estão lá no guia e, como eu disse, qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Aí vem uma outra questão, né? Professora, eu nem sei se eu lembro, né, os conceitos que a gente viu na disciplina. Fiquem tranquilos que vocês lembram sim. As férias têm essa capacidade de a gente ficar com essa sensação de que não, né, nem lembra aquilo que aconteceu antes das férias. Mas é só uma sensação. Se a gente estivesse, né, numa aula presencial, eu perguntaria para vocês o que vocês lembram que a gente viu aí ao longo do semestre e tenho certeza que uma pessoa lembraria de algo, outra pessoa lembraria um outro tópico e a gente conseguiria colocar, né, todos os assuntos que a gente viu ao longo da disciplina. Como a gente não está em aula presencial, eu vou fazer isso por vocês, tá bom? E vou fazer um pouco mais. Vou
recapitular, vou lembrar, né? Vou lançar aí os temas que a gente viu, os principais temas que a gente viu desde Psicologia Social 1. Então, o que a gente viu em Psicologia Social 1 e o que a gente viu em Psicologia Social 2 até o momento. Então, vamos lá. Vocês já aprenderam muita coisa sobre psicologia social. A gente falou lá na primeira disciplina sobre as origens, né, da psicologia social. A gente falou sobre quanto a psicologia social se desenvolveu, inclusive no período de pós-guerra, né, tentando entender como, né, aquelas atrocidades aconteceram, né, durante o período da Segunda Guerra e como tantas pessoas, né, puderam ser coniventes com aquelas situações. E aí muitos teóricos se empenharam em tentar entender, né, quais os fenômenos, quais os processos que estavam presentes ali, que poderiam explicar esses fenômenos sociais assim tão dramáticos, né, que foram vividos na Segunda Guerra Mundial. E a gente foi vendo então o histórico da psicologia social e como ela foi se dividindo em diferentes vertentes. A gente viu sobre a vertente, né, da psicologia social sociológica, que tinha esse olhar mais, né, um pêndulo mais para a sociedade, como a sociedade influencia o indivíduo. A gente também viu a vertente da psicologia social psicológica, que aí o pêndulo foi para o indivíduo e começou-se a estudar muito os processos psicológicos individuais, lógico, em relação, né, com os sociais, senão não seria a psicologia social, mas com foco muito, né, centrado no indivíduo. E aí o surgimento, né, nos anos 70, da psicologia social crítica, que vem dizer, olha, precisamos nos atentar para as questões sociais vividas pelo povo, né? Vividas na América Latina, vividas no Brasil, tá bom? E aí chama atenção para uma série de problemáticas, né, que a psicologia social até a década de 70 tinha deixado um pouco de lado. Bom, aí nós também vimos alguns fenômenos, né, clássicos da psicologia social, que foram a cognição, né, conceitos como a cognição social, a conformidade social, então a influência normativa e informativa, todas aquelas ações que a gente faz para se sentir incluído pelo grupo, ou todas as ações que a gente faz, né, influenciados pelo que o grupo acha certo, né, observando o que as outras pessoas fazem. Então, a gente viu, teve essa noção mais geral e histórica sobre o desenvolvimento da psicologia social lá na primeira disciplina. Mas vocês já chegaram para a segunda disciplina, então, munidos desse conhecimento. E aí, o que a gente viu, então, nesse semestre? A gente viu bastante coisa, né? Até pensando no nosso cronograma inicial, acho que nós vamos ver tudo aquilo que foi programado para esse semestre. Então, a gente começou falando, né, da importância das interações sociais, ou seja, do processo de socialização. O quanto nós só nos tornamos humanos, né, na interação com o outro. Não é só biologia, né? A gente se constitui enquanto ser humano nas interações sociais. E aí a gente foi destrinchando, então, o que são essas interações sociais importantes para nós. Então, a gente viu quais são os principais agentes de socialização, a gente viu como esse processo de socialização acontece e os impactos desse processo de socialização. Então, as influências que a família, a escola, os colegas vão desempenhando nos nossos papéis de gênero, nas competências linguísticas e cognitivas, na orientação profissional, né, no desenvolvimento moral. Então, a gente viu o
peso que tem as interações sociais, né, na nossa Constituição e naquilo que a gente vai julgando ser certo ou errado, né, naquilo que a gente vai aprendendo que é aceitável ou não numa determinada sociedade. E então, baseado, né, levando isso em consideração, a gente começou a falar do etnocentrismo, que é quando a gente pega isso que a gente aprendeu, né, esse resultante do nosso processo de socialização e acha que isso é universal, que vale para todo mundo, né? Os estereótipos, essas visões, né, muito generalistas, né, que classificam, né, determinados indivíduos ou grupos sociais, e quanto o etnocentrismo e estereótipos estão ali na base para o preconceito, né? E aí a gente então teve algumas aulas discutindo a questão do preconceito, né, como ele se dá no Brasil, e tivemos um evento aí que foi muito interessante, falando especificamente sobre o racismo, né? Apesar desses últimos temas, então etnocentrismo, estereótipos, preconceitos, o racismo, apesar desses temas terem a possibilidade de serem entendidos por diversas ciências, né, até numa visão que pode ser mais sociológica, eu espero, né, que nessa disciplina tenha ficado claro os impactos, né, desses fenômenos na vida do indivíduo, na constituição psicológica do sujeito. A gente falou muito disso, né? Então, a gente não está vendo esses fenômenos como quem olha dados, estatísticas, né, números. A gente está olhando para esses fenômenos, né, na forma como eles impactam a vivência de cada pessoa, né? Em especial, a vivência das pessoas que são vítimas, né, de preconceito, de racismo. Bom, e aí, continuando, né, nessa linha, nós vamos falar de um outro conceito, né, bastante importante sobre essa mesma ótica, tá? Sobre essa visão, né, de quanto isso impacta nos aspectos psicológicos, né, dos indivíduos. Então, continuando essa linha, para pensar de fato nos problemas práticos que a gente enfrenta na nossa sociedade, nós vamos falar hoje sobre exclusão social. Bom, gente, então para essa aula, né, para falar de exclusão social, eu utilizei como base um texto que é um texto assim maravilhoso. Não vou mentir para vocês, é um texto difícil de ler, mas é uma obra-prima. Então, eu vou tentar, né, que a aula seja mais breve, para que vocês tenham tempo de ler, né, esse capítulo. É um capítulo de um livro, né? O livro se chama As Artimanhas da Exclusão, né? Análise psicossocial e ética da desigualdade social. E aí o capítulo tem esse nome, né? O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão-inclusão. Gente, é muito importante ter essa leitura. Eu sei que vai contribuir muito para a formação de vocês. E uma dica é ler o texto. Ele não é grande, ele só é profundo, né? Ler o texto de uma maneira despretensiosa. O que isso quer dizer? Vocês não precisam ler, né, esse capítulo com a ideia de que vocês vão entender tudo, porque tem muitas informações, né, ali. Então, leiam com calma, né? Tudo bem, né, se um parágrafo ou outro ficou meio confuso, fiquem tranquilos. Eu sei que ainda assim
esse capítulo vai ser interessante para vocês. Bom, antes da gente falar do capítulo, eu vou mandar para vocês aí no nosso grupo do WhatsApp uma música que eu acho que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Muitos de vocês devem conhecer, outros, né, que são muito novinhos, talvez não. Mas é uma música do Titãs, né? Se eu não me engano, o nome dela é Comida. E a principal indagação, né, que a música faz é de que a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão, quer arte. A gente não quer só comida. Enfim, vocês podem aí acompanhar, ouvir a música e ler a letra da música, mas que eu acho que diz muito sobre a aula de hoje. Já adiantando um pouco, né? Porque a gente tem uma ideia de que a pessoa que vive a exclusão social, ela é aquela pessoa que precisa de comida, água, uma casa, né? E a gente esquece, e aí é uma visão assim, né? Quase que então tá. Então se a gente der comida, tudo vai se resolver. E a gente esquece de olhar para os aspectos psicológicos, né, sociais, para o sofrimento que vive uma pessoa excluída, né, socialmente. Então, a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos ao texto. A primeira coisa, né, o primeiro grande tópico aí que nos alerta a autora desse capítulo, né, é a opção pela afetividade. O que isso quer dizer? Que a gente vai falar de exclusão social, mas a gente vai falar de exclusão social sob uma ótica que considera o sofrimento humano, que considera os impactos na subjetividade, né? A afetividade. A gente pode, então, a exclusão social, como eu falei, né? Ela pode ser entendida aí sob diversos olhares, né? Então, a gente pode ter um olhar que é mais econômico, político, histórico, e muitas vezes a desigualdade social, a exclusão social é entendida a partir disso. A gente vê lá os dados, os gráficos, né? Os números que são alarmantes, mas a gente deixa de olhar para o sofrimento, né? Para a afetividade, para o impacto que essa vivência de exclusão tem na vida das pessoas, né? Daquele indivíduo. Então, a autora já nos pontua logo de cara de que a opção pelo estudo, né, a opção pela afetividade vai estar presente aí nos estudos de exclusão social feitos pela psicologia social. Então, quando a gente coloca, né, a afetividade para jogo, né, quando a gente olha para esse fenômeno a partir da afetividade, a gente tira aquela neutralidade que, por vezes, a reflexão científica tem sobre a desigualdade social. Como se a gente estivesse falando de algo assim que está só lá no mundo das ideias, algo muito abstrato. Quando a gente coloca a afetividade, a gente está colocando ali, a gente está se aproximando mais do tema, né? A gente não está olhando com um olhar distante, como quem vê de fora algo que está acontecendo. Não, quando a gente fala do sofrimento, a gente traz para perto, né? E aí, sem perder o rigor metodológico, né, que é exigido aí na produção científica, né, no estudo científico de um determinado fenômeno, então, sem perder isso, quando a gente coloca a afetividade, a gente possibilita, né, a indignação diante dessa situação. Então, quando a gente estuda, né, com rigor teórico metodológico, a exclusão social, mas considerando o sofrimento, considerando a afetividade,
trazendo para perto, a gente se indigna, né? A gente pode se indignar diante da pobreza. Então não é um assunto que eu tô falando sobre, né, algo que acontece lá de uma forma muito abstrata. Estou falando sobre algo que provoca sofrimento, que tem impactos na vida dos indivíduos, tá bom? Bom, e quando eu olho para a exclusão social, considerando o sofrimento, a alegria, a felicidade, né? Considerando essa afetividade, eu consigo superar uma concepção de que o pobre no Brasil, né, a única preocupação que ele tem é a sobrevivência. Então, como se a única preocupação que as pessoas que estão sendo ali, né, marginalizadas, né, que estão vivenciando a exclusão social, a única preocupação delas é comida, né, água e, né, sobreviver. Não, e aí a gente tira dessas pessoas quase que a humanidade delas, né, a partir desse olhar. É como se essas pessoas, então, não tivessem desejos, não tivessem vontades, não tivessem escolhas, não sofressem, né, não vivessem angústias, né, não tivessem outras preocupações que não fossem, né, só comida. Então, por isso que eu achei que a música que mostrei para vocês no começo já nos coloca para pensar, né? Já começa a questionar essa concepção que é muito, assim, desumanizante, né? De que as pessoas, a única preocupação do pobre no Brasil é a sobrevivência. Então, a gente retira, né, dessa análise da exclusão social qualquer outro tipo de afetividade, né? Bom, e aí quando a gente então traz a afetividade, o sofrimento, para entender a exclusão social ou para entender os impactos da exclusão social, a gente traz de novo, né, para essa concepção um pouco mais de humanidade. Então a gente não vai olhar só para a sobrevivência, mas como a exclusão social se relaciona ou impacta as interações familiares, a relação com o trabalho, o lazer, né? As relações, né, com a sociedade de maneira geral. Então, quando a gente for falar de exclusão social para psicologia social, então a gente está, olha só, né? A gente está falando de psicologia, gente. A gente está falando de psicologia social. Quando a gente fala, né, da exclusão social nesse contexto, a gente fala de desejo, a gente fala de temporalidade, de afetividade, ao mesmo tempo que a gente não perde de vista que, lógico, aquelas condições estão sendo produzidas, né, por questões que são mais macrosociais, então de poder, de economia, né, de garantia de direitos. Então, sem perder de vista essa visão mais macro, a gente volta o olhar também para o sujeito, tá bom? Então, quando a gente fala de exclusão social para a psicologia social, a gente considera todas essas questões que produzem a exclusão social, mas também considera o sujeito, tá bom? Então, trazer a afetividade, né, para esse estudo, trazer o sofrimento, olhar para o sofrimento, recupera um indivíduo que estava perdido ali, né? Que nos dados ali, na visão econômica, política, se perdeu. Se fala dos coletivos, se fala das populações, né, do que acontece em um determinado país, em outro país, e se perde o indivíduo, o sujeito ali. Então, nós vamos falar, opa, existe um indivíduo, existe um sujeito ali. Aí eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, né, que impactou o mundo todo, para mostrar quanto que às vezes a gente, nessas discussões, né, se perde o sujeito, se perde o indivíduo. Então a gente tem visto notícias, né, já há bastante tempo sobre a questão dos refugiados, né?
Então a gente vê vários números, né? Até mesmo dizendo assim, né, um navio, né, um barco com não sei quantos, né, pessoas que estavam tentando entrar na Europa. Enfim, é aquilo, ok. A gente entende que está tendo uma situação ali, né, de que as pessoas estão tendo que fugir dos seus países, né, por condições dignas de vida. Ok. E essas notícias tem aos montes, né? Até que vem uma foto e mostra, né, o indivíduo. E nos faz, né, e traz essa foto, então acho que todo mundo viu, né, de uma criança que morreu nessa tentativa de né, escapar do seu país aí, buscar entrar aí num outro país. E aí essa imagem nos traz o indivíduo, para além dos números lá, né? Para além dessa análise neutra da situação, a imagem nos traz o indivíduo. E é isso que a gente pretende, né, fazer na psicologia social. Nunca perder de vista esse indivíduo que está em sofrimento, né? Os impactos que essas questões, que geralmente a gente vê com na neutralidade, com distanciamento, o impacto que isso tem no indivíduo. Então, é não perder de vista o indivíduo que sofre, né? E entender, lógico, que esse sofrimento não é uma escolha dele, né? Não é resultante, né? Não nasce dele, mas sim dessas condições, né, que estão aí postas na nossa sociedade. Então, pessoal, e de forma nenhuma, né, quando a gente diz que, quando a gente considera então o indivíduo, quando a gente olha para o indivíduo, né, que a gente vai tirar a responsabilidade do Estado e da sociedade sobre o cuidado com esse indivíduo. Não, muito pelo contrário, né? Quando a gente olha para o indivíduo, quando a gente olha para o sofrimento do indivíduo, isso responsabiliza ainda mais o Estado e a sociedade pelo cuidado daquele indivíduo, né? Então, quando a gente vai discutir, eu trouxe um outro exemplo, né? Se discute, por exemplo, a partir de um viés, sei lá, da economia, a entrada ou não de imigrantes mexicanos, né, nos Estados Unidos. Quando se discute isso a partir de um viés político, econômico, enfim, a gente pode ter uma série de argumentos. Mas quando a gente olha para o sofrimento do indivíduo, que também é outra, essa é uma outra imagem, né, que também teve repercussão aí no mundo todo, né, então, numa dessas prisões, né, para as pessoas que estavam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, a mãe ficou separada do filho e aí amamenta o filho através de uma grade. Então, quando a gente olha para o indivíduo, na verdade, o Estado, né, a sociedade se responsabiliza ainda mais, né, que ela devia estar cuidando, né, desse sofrimento aí das pessoas que vivem nessas situações. E não adianta, gente, quando a gente retira esse olhar, né, essa preocupação com o sofrimento humano, não importa, né, até a política mais revolucionária, ela vai perder o sentido. Sem esse olhar, sem esse cuidado para com o outro, para com o sofrimento humano, qualquer política, de qualquer posicionamento, ela vai ficar vazia, tá bom? E cabe a nós, psicólogos sociais, colaborar, trazer dados, denunciar, produzir conhecimento sobre o sofrimento, né? Os impactos que esses fenômenos, né, decorrentes da exclusão social provocam nos indivíduos. É nossa área de competência, né? É basicamente a definição de psicologia social, né? Essa inter-relação, mostrar os impactos, né? Olhar o indivíduo
considerando as condições sociais, né? Ou olhar as condições sociais considerando o indivíduo. Então, cabe a nós, essa é a nossa área de competência. Nós é que temos que produzir conhecimentos, nós é que temos que destacar, nós é que temos que olhar esse fenômeno a partir, né, dos impactos, do sofrimento, da afetividade que esses fenômenos sociais têm nas pessoas. Bom, eu trouxe outro exemplo, né? Não sei se vocês conseguem ver a foto, né? Também. Então, se tem muita discussão, inclusive na área do direito, da economia, sobre, enfim, os entregadores aí de aplicativos, tá tendo toda uma discussão sobre isso, até manifestações recentemente, enfim. Se tem todo esses argumentos ali que olham o fenômeno de uma forma distante, mas quando a gente incorpora ali, quando a gente traz para o indivíduo, então acho que vocês viram um vídeo, né, de uma pessoa que está fazendo a entrega com bicicleta e alguém está filmando e debochando do tipo, é por isso que o pedido demora, enfim. Ou quando, eu não sei se vocês têm essa experiência, né, aí em bebedouro, enfim, mas quando você de fato vê, né, o rosto da pessoa que está te entregando ali o pedido, quando você vê que aquela pessoa veio de bicicleta, né, que ela está andando ali, não consigo imaginar o esforço que ela está fazendo para entregar vários pedidos, quando você vê, quando você, né, incorpora mesmo, tem o corpo da pessoa ali, quando você olha para o indivíduo, a indignação vem, né, de uma forma mais forte. E aí, nem preciso dizer, né, que esse sofrimento que é psicossocial, né, aquele sofrimento provocado pela constante humilhação, né, por não se sentir, não ser tratado como um ser humano, aquele sofrimento que é decorrente da própria política, né, de dizer que tá certo ser explorado daquela maneira, não se sentir legitimado, né? Então esse sofrimento ele pode inclusive resultar em morte biológica, né? Inclusive tem se explicado um número muito alto, né? É muito alto mesmo, gente, é que a gente não tem muita notícia sobre isso, mas um número muito grande de suicídios que são cometidos por jovens indígenas, né? E algumas explicações são de que essas mortes são decorrentes da dor, né? Da dor de ser tratado como inferior, como subalterno, de ser tratado como alguém sem valor, né? Como alguém que não é útil para a sociedade, enfim, e ter esse discurso presente em vários lugares, né? Tanto pelas pessoas ali com quem você tem interação, mas seja também retratado nas mídias, né? Nos filmes, novelas. Então, sejam líderes, né? De várias entidades aí que passam esse discurso de que você não tem valor nenhum, né? De que sua vida não é importante. Isso é um sofrimento muito grande, que pode inclusive levar à morte biológica, né? E à morte psicossocial, que é morrer no sentido de não se sentir mais um ser humano. Bom, pessoal, eu tinha colocado aqui um trecho, né? Porque é muito... o texto, né? O texto desse capítulo é muito bom. Eu queria ler esse trecho para vocês, mas acho que já está dando, né, o nosso horário. Se vocês quiserem dar uma lida, então vocês podem pausar o vídeo aqui, tá bom? Para ir ler esse trecho e tentem ler o capítulo como um todo. Vale muito a pena, vocês vão gostar. Mas para finalizar, dizer então que essa exclusão social,
Então, na visão dessa autora, ela só ocorre como uma, né, em inter-relação com a inclusão, uma falsa inclusão, né? Então, quando a gente fala sobre a dialética exclusão-inclusão, né, como um par indissociável, ou a gente pode chamar também de participação excludente, inclusão perversa, né? Todos esses termos, eles vão dizer sobre uma falsa ideia, né, que se tem, então, que foi colocada aí na nossa sociedade, de que todas as pessoas têm acesso às mesmas coisas, né, podem conseguir as mesmas coisas. É aquela ideia de que, olha, os empregos estão aí para todo mundo, basta você se esforçar, né? Então, é como se a corrida, né, todos pudessem participar da corrida. Mas aí o que essa ideia não considera, o que essa concepção não considera, como mostra a imagem, é que para algumas pessoas, né, existem muitos obstáculos, né? Então, existem muitos empecilhos, né, para concluir essa corrida. Mas então essa é a ideia da inclusão perversa. É do tipo, as oportunidades estão aí para qualquer um, basta se esforçar. Então a gente tira todo, né, da conta todos esses aspectos que a gente conversou até agora, né? Todo esse sofrimento, né, que, enfim, populações mais vulneráveis estão expostas na nossa sociedade. Para essa ideia de que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo junto, todos somos seres humanos, né? Basta você se esforçar. Então, uma ideia de que todos estão, né, incluídos, né? É a inclusão perversa que se chama isso, né? Então, tem até o exemplo desse vídeo, enfim, que também, né, virou uma febre, mas que é um vídeo de propaganda dizendo que todo mundo pode chegar a ter R$1 milhão aos 22 anos, basta você fazer lá um pequeno investimento, enfim, uma ideia de que então, todo mundo pode, né, a inclusão. E eu acho que um outro exemplo disso, e acho que a gente vai conversar, vocês vão conversar ao longo do curso bastante sobre a dialética inclusão-exclusão, então vocês vão em outros momentos retomar isso, tá? Vocês podem ficar mais tranquilos. Acho que em outras disciplinas vocês vão ter isso de uma forma mais extensa, mas é também, por exemplo, a inclusão de crianças, né, com necessidades especiais nas escolas. Então, que é uma inclusão perversa no sentido de que, olha, a escola, então, né, tá aí para todos, a escola de todos, certo? Então, todo mundo pode frequentar a escola. E aí, na escola, o que acontece é que não há, né, uma atenção, não há uma adaptação das atividades, as atividades não são propostas de uma forma que todos consigam participar, e o que acontece muitas vezes é que o aluno está ali, presente na sala de aula, mas de fato não participa, né, dos processos pedagógicos que acontecem ali. Então, é essa falsa inclusão, né, de que todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Então, basta você querer. Mas, enfim, acho que a gente podia discutir isso hoje no horário da aula. O que vocês acham? Acho que essa é uma questão disparadora que a gente pode retomar para entender melhor. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Me mandem dúvidas pelo formulário, me mandem dúvidas pelo WhatsApp. Vamos conversar, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês.